várias candidaturas ligadas ao atual governo Dário Saad, que saíram candidatos nesta base. Então, nós tivemos, por exemplo, o Igor Diego, que teve 25 mil votos, nós tivemos a própria Leonice da Paz, que teve pouquíssimos votos, mas tirou o voto ali de uma região, acho que do Jardim Capivari. Nós tivemos outros candidatos da base do governo, que a impressão que se deu foi que essas candidaturas foram colocadas para poder neutralizar ou acabar com a tua candidatura. Isso é real ou eu estou ficando doida? Assim, eu não posso dizer que é real, né, porque eu não participei desse tipo de articulação, mas lógico que a gente entende, né, que teve uma tentativa, aí nós tivemos na cidade aí em torno de 40, 42 candidatos a deputado estadual, e que teve, lógico, uma ligação direta, né, com o governo municipal. Mas eu acho que não é isso que está em pauta, né, não é... eu acho que qualquer tentativa que fizeram aí contra a nossa candidatura está colocada aí, que nós tivemos o trabalho, lógico, né, não vou dizer que isso não atrapalha, né, porque reduziu a tua votação, né, nesses dois distritos, né? Isso é natural, pelo número de candidatos que nós tivemos na cidade, né, houve uma articulação política, né, e isso está muito claro, até pelo número de candidatos que nós tivemos aqui em Campinas, e tentaram aí fazer com que essas pessoas estivessem direcionadas aí nos nossos, onde nós tínhamos mais força. Mas o mais importante, Rose, é a eleição, né, o resultado final da eleição, né? A gente pode aqui fazer o comparativo de número de deputados estaduais e número de candidatos a deputados federais, né? Nós tivemos aí uma tentativa de redução de número de candidatos a federais e uma majoração no número de candidatos a deputados estaduais. Mas eu acho que sempre a população reconhece o trabalho e eu sou muito grato à nossa população de Campinas, à nossa região. Nós tivemos aí voto em 446 municípios da nossa região, mas Campinas foi uma votação expressiva comparando com qualquer outra candidatura aqui na cidade. Fui deputado estadual mais votado, né? Tivemos aí uma votação muito expressiva. E lógico que o nosso trabalho é pela cidade. A gente não fica nessas questões pormenores, né? Porque eu sei, Campinas, por exemplo, perdeu recurso, e eu volto a dizer, que eu já disse isso várias vezes, volto a dizer, o recurso do Hospital Mário Gatinho, né? Campinas perdeu, né? O Campinas perdeu uma ambulância recentemente aí, porque foi o Rafa que destinou a ambulância. Ou seja, nós temos muito para que construir pela cidade. Eu acho que as questões políticas, os debates políticos, eles têm que ficar no momento eleitoral. Então, eu respeito a decisão deles, quando eles decidiram aí tentar colocar várias candidaturas para prejudicar a candidatura do Rafa. Mas agora é um novo momento. Nós precisamos pensar na cidade, não pode ficar nessas questões pormenores, porque eu não vou aceitar uma ambulância porque é o Rafa que está mandando, não vou aceitar o dinheiro do Mário Gatinho porque é o Rafa que está mandando. Ou seja, nós precisamos pensar na cidade, independentemente de posicionamento político. O deputado, o senhor teve uma atuação na área social, como o senhor disse aí, né, na saúde principalmente, né, e embora o atendimento, a gente já disse isso aqui, dentro dos hospitais, da assistência pública, e seja bom, profissionais são bons, a gente vê uma dedicação muito grande aí, o problema está na espera para fazer um exame, na espera para ser atendido, certo? E o senhor já detectou esse problema, o senhor já disse em outras entrevistas, certo? Como é que o senhor pretende atuar como deputado, o que é possível fazer como deputado para tentar diminuir esse tempo de espera, que é o pior problema, é o calcanhar de Aquiles da saúde de Campinas, é o tempo de espera para ser atendido no hospital para fazer um exame. Edmilson, eu sempre disse que Campinas, primeiro, nós temos dinheiro, nós temos orçamento, nós temos R$1,5 bilhão de reais para destinação de recursos na área da saúde. O que precisa é gestão, né? Nós temos uma saúde básica abandonada, ou seja,
se você for tentar uma consulta no posto de saúde, tentar um exame, nós levamos 1 ano para conseguir uma consulta, 2 anos para conseguir um exame, e quando nós vamos, né, para os hospitais públicos, nós vemos também a situação que nós vivemos. Campinas sofreu muito com uma organização social, a Vitale, né, a organização social que era administradora do Hospital Ouro Verde, que até hoje está sendo investigada. Nós temos problemas sérios com isso. Então, nós precisamos tratar a questão pública de saúde em Campinas de uma forma diferente, né? Além disso, nós temos os hospitais, que são os hospitais filantrópicos. E como deputado, eu tenho a grata satisfação de ser o deputado que mais destinou recurso para os hospitais filantrópicos e Santas Casas do estado de São Paulo. Porque eu vejo que essa parceria entre ente privado e o ente público, ela é muito importante. Nós precisamos valorizar aquilo que nós temos. Campinas, nós temos uma saúde pública abandonada, do outro lado nós temos uma saúde filantrópica que é referência. E aí eu quero citar aqui, por exemplo, um Hospital Boldrini, que é uma referência no combate ao câncer infantil, na pesquisa ao câncer infantil. Nós temos a Sobrapar, que é um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia crâniofacial. Nós temos a maternidade de Campinas, que está numa situação muito complicada financeira e que a prefeitura até hoje não tem dado uma atenção específica à maternidade de Campinas. Nós corremos o risco de ter a maternidade de Campinas fechada. Nós temos o Hospital da PUC, que é um hospital ligado à Igreja Católica e que tem um investimento muito grande por parte da mantenedora, que tem feito um trabalho muito importante. Nós temos mais de 50% do atendimento SUS em toda a nossa cidade, nossa região, feita pelos hospitais filantrópicos, e que até hoje a prefeitura não está se preocupando com isso, né? Os hospitais filantrópicos custam muito menos do que um hospital municipal. Eu acho que o Mário Gatti, por exemplo, que é uma grande referência, um grande orgulho para a gente, que a gente sabe o quanto os profissionais lá se dedicam e trabalham, mas nós também precisamos fazer com que as nossas universidades, a Unicamp, a PUC, a São Leopoldo Mandique, sejam valorizadas aqui. Parem de trazer organizações sociais de cidades pequenas que não têm nenhuma relação com Campinas. Valorize quem está em Campinas. Nós temos know-how para isso. Nós temos pessoas preparadas para isso. Campinas precisa reconhecer aquilo que nós temos. Deputado, nós estamos entrevistando o deputado Rafa Zimbaldi. Tem um ouvinte perguntando aqui onde foi parar a verba do Mário Gatinho, porque a prefeitura, ela disse que essa verba não existe, que o senhor chegou a indicar, mas que ela foi só indicação e que ficaria mais barato continuar com transformar fazer o Mário Gatinho onde hoje é o antigo hospital, ai meu Deus, me deu um branco ali. Hã? O Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano. Eles vão utilizar aquele prédio, inclusive já está em acordo já alugou o prédio, e ali vai ser o Hospital Mário Gatinho, que vai ficar muito mais barato do que construir um novo hospital. E essa verba, segundo a própria prefeitura, foi só uma indicação, que não veio verba para Campinas e que não tem verba. E aí o ouvinte está perguntando onde foi parar a verba. Rose, nós perdemos a verba, né, foi carimbada no orçamento de 2019, esse recurso. Campinas perdeu a verba por uma falha muito grande, né, da prefeitura. O governo decidiu primeiro fazer uma intervenção, né, no antigo Hospital Metropolitano, depois fez um contrato de aluguel que Campinas está pagando até hoje em torno de R$100 mil, e até hoje o tal do Hospital Mário Gatinho não funciona. Quando falaram, inclusive, na propaganda eleitoral de 2020 que o Hospital da Mulher, por exemplo, seria inaugurado logo no início de 2021, em janeiro, fevereiro, até hoje o Hospital da Mulher não existe, o Hospital Metropolitano está fechado, ou seja, Campinas perdeu recurso, assim como acabou de perder uma ambulância que eu destinei. Deputado, o Hospital Metropolitano não está fechado, não.
Ele está funcionando? Sim. Está em reforma, Rose. Está em reforma. Espera um pouquinho, eu vou pegar e perguntar aqui. Peraí. Fizeram uma reforma, né, inicialmente, para a questão do atendimento Covid, e está fechado até hoje. O Hospital Mário Gatinho não existe até hoje. Né? Não existe Hospital Mário Gatinho, não existe hospital de referência pediátrico na nossa cidade de Campinas. Campinas perdeu o terreno ao lado do Mário Gatti que eu consegui junto ao Detran. Campinas perdeu 13 milhões de reais que nós conseguimos carimbar no orçamento do Estado, ou seja, e Campinas vem perdendo recursos, né, por uma ineficiência, né, por falta de gestão. E eu sempre falo isso. Eu acho que a questão política ela tem que ficar de lado. Nós precisamos cuidar da nossa população, cuidar das nossas crianças. No início no final da pandemia, né, depois de 2 anos e meio, nós tivemos uma crise muito grande aqui de falta de atendimento pediátrico, falta de leito pediátrico na cidade de Campinas. As crianças sofreram muito por uma ineficiência do governo municipal. E aí te digo mais, Rose, o Hospital Mário Gatinho, né, sempre teve um projeto do próprio corpo clínico, né, e do corpo clínico e técnico do Mário Gatti, da construção do novo hospital. O Hospital Metropolitano tem se gasto mais de 100 mil reais por mês de aluguel. Deixa eu colocar aqui, olha, a prefeitura está respondendo à assessoria de imprensa que o Hospital Metropolitano ele está fechado para obras, porque agora, ainda esse ano, vai ser reaberto o Hospital Infantil, o PS Infantil. E o aluguel, segundo eles, é de 70 mil. Tá bom, mas, bom, 70 mil, mas aí tem o IPTU, e aí, bom, enfim, Campinas sofre muito com isso, o hospital continua fechado, e detalhe, era 13 milhões de reais do Estado de São Paulo que seria doado para Campinas. Campinas está gastando 70 ou 100 mil reais por mês de aluguel, que até hoje nós não tivemos o Hospital Mário Gatinho, e até hoje nós temos um processo na Polícia Federal, no Ministério Público Federal, de investigação do que aconteceu no antigo Hospital Metropolitano. Nós temos denúncias graves sobre essa questão do Hospital Metropolitano e que precisa ser passado a limpo, que até hoje não deram respostas, né? Nós tivemos um problema aí durante a pandemia, que nós tivemos denúncias graves, e que está sendo investigado pelo Ministério Público do Federal, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós tivemos a participação da Polícia Civil, ou seja, tem denúncias graves dentro do Hospital Metropolitano e que precisam ser passados a limpo, né? Campinas perdeu um recurso do governo do Estado para fazer um aluguel de 70 mil reais ou de 100 mil reais por mês, né, de um hospital que está fechado até hoje. Quanto tempo nós estamos pagando isso? E, mais uma vez, o hospital está passando por reforma. Já é a segunda reforma em menos de 4 anos que nós estamos passando pelo Hospital Metropolitano e que até hoje as coisas não foram esclarecidas. Deputado, mudando um pouco de assunto e indo direto para o grande assunto do momento, que é a política, a eleição, o senhor parece que definiu suas preferências, os seus apoios para presidente e para governador do Estado de São Paulo, a revelia do seu partido, né? Como é que está essa situação, a sua relação com a cidadania? Ô Rafa, antes de você responder, tem um ouvinte aqui que mandou um áudio sobre o Hospital Metropolitano, então a gente vai ouvir, Edmilson, e daí ele volta para a sua resposta. Fizeram uma reforma. Alô, o Hospital Metropolitano, futuro Mário Gatinho, ele funcionou sim e muito bem com as vítimas do Covid. Os adoentados do Covid. A minha mãe foi tratada lá, infelizmente perdeu a vida, mas ela foi muito bem tratada lá. Os doentes do Covid foram tudo muito bem atendidos lá, tá bom? Quem que é o ouvinte? Deixa eu ver se eu consigo saber quem é o ouvinte, mas é o ouvinte que está colocando aí. Rafa, se você quiser responder agora o Edmilson em relação ao apoio. Eu acho que assim, eu vou responder até esse ouvinte, né, que me permite.
Eu não estou fazendo crítica aqui ao atendimento da cidade de Campinas, não. O nosso ouvinte foi o ouvinte foi o Ardalion Campos Ferreira. O corpo clínico da cidade de Campinas, ele é muito bom. Ele sofre por uma ineficiência do governo municipal, né, por falta de estrutura. Quem trabalha no Mário Gatti, né, os médicos, os enfermeiros, os profissionais, sabe. Eu não estou reclamando aqui do atendimento, não. Eu acho que os nossos profissionais, eles são muito bem preparados para trabalhar e para atender a nossa população. O que eu falo é que Campinas, o poder público municipal, ele não dá atenção ao nosso funcionalismo, ele não valoriza o nosso funcionalismo, não dá estrutura, visto que nós não temos medicamento nos postos de saúde, nós não temos médico nos postos de saúde. Aí o médico, quando está no posto de saúde, ele é sobrecarregado, né? E aí não é uma falta de atenção do médico, pelo contrário, o médico dedica a tua vida. O problema é que o poder público, a Secretaria de Saúde, não coloca estrutura. Então, eu não estou dizendo aqui que o atendimento é ruim, não. Foi ruim no Hospital Metropolitano, não. O que eu não concordo é a forma que fizeram uma intervenção, depois fizeram um contrato de aluguel meio esquisito, que existe uma investigação muito grande dentro do Hospital Metropolitano aí por conta do aluguel, da destinação de recursos. Mas, enfim, isso é coisa para a Polícia Federal, para o Ministério Público Federal e para a Justiça, né, fazer a investigação, até porque já está lá. Agora, respondendo ao Edmilson, posso responder? O Edmilson? Claro. Então, vamos lá. O Edmilson, assim, eu respeito, né, a posição partidária, mas eu preciso levar em conta aquilo que eu defendo e aquilo que da forma que eu penso e com que os meus eleitores me elegeram, né? E lógico que eu sempre tive um posicionamento, né? Eu sou ligado à igreja, eu tenho, né, preservo muito as questões, a questão dos valores cristãos, e nós temos hoje duas candidaturas colocadas. E nós temos duas candidaturas colocadas, e você sabe disso, que é uma disputa entre dois rejeitados, né? Então, o que está em jogo não é o nome do Lula e o nome do Bolsonaro, né? Nós temos aí a questão dos valores sendo discutidas, né? De um lado, nós temos uma candidatura que, por exemplo, defende a ideologia de gênero dentro das escolas. Nós temos a discussão da liberação das drogas, nós temos a questão do aborto, e do outro lado, nós temos aquilo que nós defendemos, os valores cristãos, valores familiares, e que isso vai ao encontro daquilo que eu penso. Então, se eu disser aqui que eu vou anular o meu voto, que eu não vou apoiar ninguém, eu acho que eu estou sendo conivente com qualquer um que ganhe a eleição, e não é isso. Nós precisamos, pelo menos, defender aquilo que nós pensamos e aos nossos valores. E não é uma crítica aqui à pessoa do Lula, ao partido do Lula, mas sim que aquilo que eu penso vem ao encontro daquilo que o Bolsonaro vem defendendo hoje, né? E para governo de Estado... E você está falando, deputado, em relação às pautas morais, nesse caso, né? Sim, as pautas morais. Mas o meu posicionamento, Rose, ele não muda, né? Eu sou parlamentar aqui da nossa região. Eu não vou deixar aqui, né, o meu pensamento, né, e a minha postura como deputado da nossa cidade, deixar de brigar, seja qual for o governador e qual for o presidente da República. Eu vou brigar para que a nossa cidade, a nossa região metropolitana seja atendida, até porque 75% dos nossos impostos fica no governo federal, 20% vai para o governo estadual e apenas 5% vem para o governo municipal. E a minha missão como deputado em defender os mais pobres, defender as pessoas que mais precisam, defender a saúde pública, essa é a minha missão como deputado estadual. Tá certo.
Eu simplesmente mostrei um posicionamento e tenho defendido, por exemplo, a candidatura do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, porque é uma candidatura que eu mais me alinho, que eu acho que é mais importante para a nossa região metropolitana e para todo o estado de São Paulo. Então, eu mostrei um posicionamento firme e estou direcionando a quem me pede opinião, né? Eu tenho posicionado aquilo que eu penso, né? E isso é o nosso dever como cidadão, mas mais do que isso, eu tenho 76.910 pessoas que acreditaram no meu trabalho. Lógico que eu não estou aqui dizendo que essas 76.910 pessoas têm que votar, né, em A ou B, mas existe um posicionamento meu que eu preciso ser claro aos meus eleitores. Tá certo. Deputado, eu quero agradecer a sua participação aqui no Bastidores do Poder e eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho com mais no Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da ABERT. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse abert.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memoria.abert.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A bancada evangélica eleita para 2023 na Câmara dos Deputados é a menor dos últimos 20 anos. No próximo ano, 54 parlamentares da ala considerada pragmática irão ocupar cadeiras na Câmara. Nas últimas 2 legislaturas, entre 2015 e 2019, os deputados evangélicos alcançaram seu maior patamar histórico. Em 2018, ano da eleição do presidente Jair Bolsonaro, a bancada evangélica bateu recorde e elegeu 84 evangélicos para a Câmara. O historiador Guilherme Galvão Lopes, que atua na área de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, avalia que a bancada evangélica perdeu espaço para os bolsonaristas ideológicos em 2022. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. O Henrique do Vale também já está conosco, daqui a pouquinho eu vou falar com ele. Ele falou assim, eu estou ouvindo aqui uma entrevista, vocês ainda me querem? Claro que nós queremos você, Henrique, nós bom dia. Nós te queremos. Está se sentindo rejeitado? Bom, enquanto o Henrique se coloca ali direitinho, eu vou conversar com o Gustavo Gimenez, que também estava aqui esperando para falar nos Bastidores do Poder. Gustavo, o que você tem de novidade para a gente? Oi, Rose, Edmilson, boa sexta também a todos que nos acompanham. Olha, a gente traz um destaque importante, mesmo porque daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, haverá uma entrevista coletiva na cidade de Piracicaba, onde a delegada responsável pelo caso da morte de Jonas Lucas Alves Dias, conhecido como Luquinha, lá na cidade de Hortolândia, você há de se lembrar desse caso, ele que era o ganhador da Mega Sena em 2020, prêmio de 47 milhões de reais. Houve hoje uma nova prisão, e a prisão é a partir de um mandado de busca e apreensão de um jovem que foi preso na própria casa aqui na cidade de Campinas. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38 com numeração suprimida, além de um veículo modelo Ford Fiesta preto, que é o mesmo utilizado no sequestro da vítima, que aparece nas imagens do circuito de segurança. Policiais foram até a casa dele, já que ele era investigado por envolvimento no crime,
para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, o homem foi preso em flagrante por conta da posse da arma. O celular dele também foi apreendido. Ele vai ser encaminhado à cadeia da cidade de Piracicaba e a gente vai trazer mais informações assim que houver. Por enquanto, foi isso passado por parte da delegada, Rose. Agora, se você quiser comentar esse caso, tem nós temos ainda um terceiro foragido, que é um menino de 22 anos, que é o Vini, né? E acho que essa semana a delegacia pediu informações para a população, ajudar, soltou foto dele para poder tentar localizá-lo. Segue em lugar desconhecido, né? Sim, ele ainda não foi encontrado. Essa outra pessoa não estava listada, Rose, naquela lista ali de 4 pessoas que a gente teve logo de início. Que era o Gordo, o Vini e mais 2 pessoas detidas. Tá certo, é isso. Você tem mais alguma coisa? Eu só queria trazer mais um dado preocupante da cidade de Sorocaba, porque o número de casos de meningite cresceu em todo o estado. A capital vive um surto, registra 58 casos das mortes, e em Sorocaba já foram 5 mortes por meningite neste ano de 2022. E o principal, a procura pela vacina na cidade está baixa, Rosa. Então, vale aí o alerta também, não só para Sorocaba, mas para outras cidades da nossa região. E aproveitando, o governo do Pará está investigando um caso suspeito de poliomielite em uma criança de 3 anos. Se confirmada a suspeita, seria o primeiro caso da doença desde 89, quando as vacinações, as campanhas de vacinação começaram a diminuir e as pessoas não estão vacinando. A meta no Brasil, gente, por exemplo, o ideal é uma cobertura de 95%. Em alguns estados, nós estamos com 80%, 85%, ou seja, os pais estão deixando de vacinar e doenças que não existiam mais no Brasil estão voltando por conta dessa história dos pais. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltaremos daqui a pouquinho. Tchau, Gustavo. Boa sexta-feira. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Através da tarifa social e do desconto para aposentados, muitos campineiros têm acesso a esses benefícios. São 2 programas de alto impacto social que beneficiam mais de 350 mil pessoas em um universo de 1.200.000 moradores de Campinas. São 30% da população da cidade sendo impactada por uma tarifa social. Esse programa, que engloba 263 mil pessoas, as famílias inscritas no Cade Único e que consomem até 10 metros cúbicos por mês, tem 100% de desconto. Já os aposentados com renda de até 3 salários mínimos têm direito a 50% de desconto para consumo até 15 metros cúbicos. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar.